os anos era praxe, desde 17, desde 18, era praxe eu gravar um último vídeo e tal, mas este ano, talvez por muito cansaço e também em meio às batalhas que a gente está enfrentando. Obrigado, Ângela, Deus te abençoe muito, Deus abençoe a vida de vocês. A gente está passando uma guerra muito grande. Eu, particularmente, estou passando uma guerra muito grande no mundo espiritual. Não posso falar muita coisa, tá? Infelizmente, no tempo certo, eu prometo a vocês que eu venho contar, venho falar o que está acontecendo, como, de que forma está acontecendo. Mas agora no momento eu não posso falar muita coisa. Mas assim, final de ano eu fiquei em oração com Deus. Vocês participaram do culto da virada, foi um culto muito gostoso, um culto muito bom, diferente. Nossa igreja tem 16 anos, são 16 cultos na virada, não da virada. São 16 cultos na virada, e eu não sei se vocês lembram o nosso projeto de vida, muito interessante. Eu vou trazer aqui para vocês. O nosso projeto de vida este ano é um projeto de vida, não um projeto de ano. Sempre falo para as pessoas. Deus nos falou muito sobre estar separados, né? Estar separados para Ele. O Senhor nos trouxe muito essa questão de estar separados, estarmos nós, né? Estarmos separados para Ele, estar em separação. E eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Opa! E nós podemos ver Deus nos trazendo uma percepção desde o ano passado, desde o final ali de novembro, quando o Senhor começou a falar comigo, o que foi as mensagens todas este ano. Saia do lugar onde você está, cuidado com quem você anda, cuide de você, cuidado quem está te sugando, cuidado quem está ao seu lado, né? Se preocupe com quem está do seu lado, sim. Sabe, uma série de coisas que Deus foi ministrando ao longo desse ano para nós, e quem ficou ligado, quem ficou ligado sabe que Deus naquele momento estava dando um recado para nós. A última resenha nossa, se lembra da última resenha nossa? 2026, ano de recuperação ou de perdição? Se lembra que nós fizemos essa resenha no final do ano? Foi, acho que a última. Então ali Deus falou algumas coisas comigo, e eu vou dizer para vocês, este ano, interessante, eu pregando sobre isso e não percebi, claro, não percebi da forma como eu deveria perceber. Eu entendi muitas coisas, mas precisava perceber outras mais. E Deus começou a me mostrar, e Ele falou comigo no meio do ano, abril, lá depois do aniversário. Deus falou assim: eu já estou tirando pessoas da sua vida e não quero que você as traga de volta. Eu ouvi isso, entendi, quer dizer, entendi, mas não entendi, né? A gente tem muita coisa que a gente entende, mas não compreende. E o Senhor falou comigo: eu vou tirar pessoas da sua vida e não quero que você as traga de volta. Falei, amém. E até o final do ano eu pude, no momento de clareza, no momento assim de Deus estar bem, sabe, bem lúcido, eu percebi isso na última semana de dezembro, o que Deus fez. Isso eu disse: agora você está compreendendo. Eu preciso te deixar sozinho, eu preciso fazer você ficar sozinho para o que eu tenho para a sua vida. Não é que as pessoas vão me prejudicar, presta atenção. Há pessoas que Deus quer tirar da sua vida, não porque elas vão te prejudicar, porque elas vão te atrasar. E você percebe uma coisa, eu percebi que algumas pessoas saíram na minha vida e algumas coisas melhoraram, ficaram mais leves. Algumas pessoas saíram na minha vida e por incrível que pareça, algumas coisas que não estavam funcionando passaram a funcionar. É estranho você falar isso. Pessoas que são caras para mim, pessoas que eu tinha amor, carinho, consideração, tenho ainda, não, porque não morreram e nem eu tô, graças a Deus, não tô chateado, aborrecido com ninguém, não tenho esses sentimentos no meu coração. Mas eu enxerguei que essas pessoas que saíram
em alguns quesitos na minha vida até melhoraram as coisas. Eu falei, ué, mas engraçado, quando fulana ou fulano estava aqui, isso estava amarrado, isso aqui estava assim, e de repente a pessoa diz, não vai dar para a gente andar junto, sabe? A questão de Abraão e seu sobrinho Ló, Paulo com Barnabé e João Marcos, e eu falei assim, engraçado, eu não pensava que realmente algumas coisas na minha vida até melhorariam. Porque você talvez não entenda, mas tem pessoas que andam com você pelo que você tem, não pelo que você para onde você está indo. Tem gente que está indo para onde você está indo porque você tem coisas a oferecer para ela. No dia que você falar que não vai dar mais ou que não pode dar mais, essa pessoa para de andar com você. Porque, na verdade, ela não quer o mesmo caminho seu. Ela quer o que você consegue receber. Ela quer que você... Sabe, é a história da multiplicação dos pães e peixes. Na terceira, Jesus falou que não vai ter. Porque não é o que Jesus tinha para dar. Não era para onde Jesus queria ir, mas era aquilo que Jesus estava dando. Quem não comer da minha carne, aí ele falou assim, ó, quem não se comprometer comigo, quem não for até a cruz comigo, quem não tomar a sua cruz e seguir-me. Aí o povo, opa, que discurso louco é esse? Comer da minha carne, beber quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o pessoal ficou, mas como assim beber da carne dele? Como assim comer do sangue? Como assim beber do sangue dele? Como assim comer da carne dele? Então você vai ver que nesse momento Jesus fez questão de separar as pessoas dele e virou para os discípulos e disse, vocês querem ir embora também? E aí Pedro, de uma forma... sim, só podia ser Pedro, né? Ele fala, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não adianta você expulsar a gente já entendeu que não é o que o Senhor pode dar, é quem o Senhor é. E muitas pessoas estão, infelizmente, conosco, não pelo que nós somos, não por onde a gente está indo, para onde estamos indo. Elas estão conosco para aquilo que nós para aquilo que a gente pode dar. E no dia que você falar que não dará mais ou não pode dar mais, talvez haja problemas. Compreende isso? Nós precisamos entender que esse tempo é um tempo de Deus nos separar. Entende? É um tempo de Deus nos separar para Ele. Nós nos separamos muito para as pessoas, nós deixamos de adorar, deixamos de frequentar culto ou prestar culto, de frequentar a igreja, deixamos de estar com Deus. Mas eu posso servir a Deus em casa. Desculpa, com todo respeito e carinho, não conheço ninguém fazendo milagre, fazendo culto em casa. Não conheço ninguém, desculpa, obrigado, Laiane, Deus te abençoe, querida. Eu não conheço ninguém com uma vida espiritual, daquela vida espiritual, sabe, que tu fala assim, uau, e diz assim, qual igreja você frequenta? Não, eu tô em casa, eu tô buscando a Deus em casa. Não conheço. Se houver, me perdoe, não estou julgando, mas eu não conheço ninguém que desenvolva a sua salvação, que desenvolva seu ministério ficando em casa. Não, você pode estar com Cristo, não vou julgar a tua salvação, mas duvido que você desenvolva o seu ministério, o seu potencial com Cristo em casa. E família faz isso conosco. A chantagem familiar, a chantagem dos nossos é tão grande que você deixa de estar tendo ministério. Eu tenho na escola dominical falando sobre isso. Você deixa de ter ministério de governo ou ser ministro de serviço para que, infelizmente, você fique agradando aos que estão perto de você. E aí fica difícil. Jesus fala assim, quem não ajunta comigo, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por que ele fala que quem é por mim é contra mim? Porque, na verdade, assim, se você não me ajuda a construir o que eu estou construindo, você atrapalha naquilo que eu quero construir. Vomitar-te-ei, porque não és nem quente e nem frio, és morno. Quem dera tu fosse frio, ou quem dera você fosse quente. Você está entendendo que Jesus está te explicando que se você não coopera com ele, na sua isenção, no seu isentão, no seu modo isentão de ser, você atrapalha ele, porque quem está ao seu lado acha que pode ser isento, então é mais gente sendo contagiada com um modo isento de ser. Seu jeito isento de ser, ao invés de levar as pessoas a terem compromisso prático e profundo, sabe, com Deus, elas entendem que pode ser assim. Você pode dar um cadinho aqui, um cadinho ali, um pouquinho acolá, um pouquinho aqui, e não pode. Com Deus é 880. Deus é um Deus radical. Que isso? Deus é um Deus radical.
o Senhor, ele, de uma forma ou de outra, você vai entender que o processo do cristianismo, ele tem muita radicalidade em alguns pontos. Em outros pontos, Deus até deixa você praticar o chamado livre-arbítrio ou livre-agência. Mas em alguns pontos o Senhor não te dá condição, o Senhor não nos dá direito, Ele não nos dá posse para dizer assim, não, eu vou fazer desse jeito. Eu quero fazer dessa forma. O Senhor diz negativo, já está prescrito, já está determinado, já está eleito, já está predestinado para você. Eu não estou falando de predestinação não, de calvinismo não, tá? Você entende? Quando Deus quer nos separar, Ele nos traz uma percepção, um conhecimento de coisas que nós ainda não conseguimos compreender, coisas que nós não entendemos. E aí, quando a gente entra numa fase dessa aqui, a gente quer ser salvo, guardado, separado, mas não queremos nos separar. Porque se separar é uma atitude, é uma decisão muito radical. Porque ensinaram pra gente que santidade é o quê? Ó, santidade é não pecar, santidade é dizimar, santidade é barará, barará, barará. Não, santidade é escolha. Santidade é uma construção. Santidade você tem que escolher ser santo. Santidade não é a ausência de pecado. Santidade é a luta diária contra o pecado. Compreende? A santidade, ela não se baseia no quanto de pecado você comete ou não. A santidade se baseia no quanto de luta você promove contra o pecado ou não. É a sua luta contra o pecado e não a sua quantidade de pecado. Então, para que isso ocorra, você precisa estar separado para Cristo. Quanto mais separado para Cristo, menos possibilidades de pecar. Possibilidades, não diz que menos pecado. Quanto mais você se posiciona ao lado de Cristo, mais Ele vai exigir tua presença para Ele, porque nós exigimos muito a presença de Deus para nós. Nós queremos muito que Deus esteja presente conosco, nos dê pão, água, misericórdia, emprego, paz, alegria, amor, casamento, carro, faculdade, emprego. Olha, a gente sai pedindo para Deus, né, uns quinhentão de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... E Deus só pede uma coisa a você: anda na minha presença e ser perfeito. Como fez com Abraão. E aí o que a gente faz? Não, mas aí, Senhor, não dá... Jesus falou assim, olha, quando o jovem rico ficou triste, o Senhor disse, olha, quão difícil é para um rico entrar... Ele falou, quão difícil, não falou que é impossível. Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Quando o jovem quis enterrar seus pais, quem não entende isso fica até... Porque deixa enterrar meus pais, é que os pais dele tinham morrido naquela hora não, gente. Ele quis dizer o seguinte, deixa meus pais envelhecerem, morrerem, quando eles morrerem eu estiver sozinho, eu vou te seguir. Eu falei, Jesus, não vai dar tempo, filho. O que tem gente querendo enterrar os pais, não vai dar tempo, Jesus está voltando. Não vai dar tempo. Você quer enterrar seus pais? Não vai dar tempo, só isso que eu te digo. Porque o que está acontecendo aqui, gente, o que está ocorrendo é que nós estamos dentro de uma perspectiva, e eu quero que você entenda isso, onde a minha vida e a sua vida já está passando dentro desse contexto. Olha bem para essa imagem e pensa no que está acontecendo hoje. Olha bem, é isso aqui que nós estamos vivendo. Já de início, já de imediato, nós estamos já sendo avisados. Eu avisei ano passado. Sabe o que é interessante? Passaram vários cortes. Tem pessoal fazendo vários cortes dos meus vídeos, que eu falei quando eu fui lá no Pentágono, eu vi os generais, fui bem descritivo, né, naqueles vídeos. Eles avisando, tem gente na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, lá no sul, no Paraná, na fronteira lá em Cascavel... Oh, meu Deus, lá na fronteira com Santa Catarina, com a Argentina, com aquela área toda lá, tem muitas células ali, muitas células de Hamas que o Lula, que a esquerda plantou lá. Muitas células antissemíticas antes de Jerusalém, anti-Israel, anti-abrâmica. E... eu falei para vocês, eu cantei a pedra para vocês, disse, olha gente, eu vi o Elon Musk com a sua super inteligência artificial, parecendo o Jarvis, né, aquela inteligência artificial do Tony Stark na Marvel, eu falei isso para vocês. E aí o que acontece? Do verbo haver, há pessoas que não acreditam, dizem, mais um profeta do caos. Oh, meu Deus do céu, está acontecendo, pelo amor do Senhor.
Está acontecendo. Eu não sou profeta do caos. Está acontecendo. A palavra de Deus diz que crede nos profetas, prosperareis. Não é isso? Ouça os profetas e prosperarei. Crede no Senhor e serei salvo. Essa é a regra. Ouça os profetas, e eu não estou falando só de mim, e vocês prosperarão, crescerão. Creia no Senhor e vocês serão salvos. E é isso. Eu não me arrogo melhor do que ninguém, mas, gente, são anos falando de várias situações. E outra coisa, muita gente me cobra algumas questões do Lula. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Esse cara que tá aí não é o Lula, não, hein? Eu sei que vão zombar lá do pastor Sandro Rocha. Eu já estou há mais de um ano prestando atenção. Corpos diferentes, cabeças diferentes, discursos muito desligados com a realidade. Eu sei que o Lula não é um sapiente, eu sei que o Lula não é um cara, não é um cara inteligentíssimo, mas presta atenção. Há momentos que ele faz uns discursos que é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Não é normal um político se desmentir, não é normal. É como botar um amador ali, sabe? É colocar um amador para falar de coisas que não pode falar. O Lula, que se apresenta em alguns discursos, ele fala coisas que não é. Foz do Iguaçu, obrigado, Franciele. Ele fala de coisas que, por mais que ele seja, mas o cara é semi-analfabeto, mas o Lula que nós conhecemos a vida toda, ele tinha um nível de inteligência política, pode não ter inteligência acadêmica, poderia não ter inteligência da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, mas ele tinha uma inteligência inata de povo, né, de sindicato, e chegou onde chegou por essa inteligência. E de repente agora, eu quero que vocês entendam o que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui? Vocês estão prontos para a verdade? Pode preparar os cortes aí? Vamos lá. O que se descobriu? Por que eles estão desesperados agora? O Maduro foi preso. Tá, e aí? O Maduro foi preso porque o Maduro nunca presidiu nada. A Venezuela, ela passou a ser uma fonte de dinheiro para todas as esquerdas do mundo, porque na Venezuela dá petróleo até no quintal de algumas pessoas. Eu quero que você entenda isso. O petróleo na Venezuela é muito abundante. A fossilização naquela área das Américas do continente é muito forte, como na Amazônia também. Se começar a perfurar a Amazônia, irmão, vai sair petróleo para tudo, vai ter mais petróleo do que água na Amazônia. Então vamos lá. O que acontece? O Maduro, ele veio por causa do Lula e de todo esse movimento de esquerda mundial. O Maduro ele teve que assumir a gerência de um banco. Na verdade, a Venezuela é um banco socialista. Por que os Estados Unidos estão invadindo a Venezuela? Vamos lá. Motivo 1, primeiramente, é o comercial, né? Geopolítico comercial. Lá nos idos, vamos colocar assim, lá nos idos dos anos, no início do século XX, no início do século... Deixa eu botar um negócio aqui para que eu seja correto nas minhas informações. Deixa eu ser correto nas minhas informações aqui, queridos. A Venezuela, gente, já foi a 5ª ou a 6ª economia do mundo, tá? Só para você ter uma ideia. No século XX, os Estados Unidos investiu profundamente no petróleo venezuelano, porque lá pós-guerra, os Estados Unidos, entre 1917 e 1936, perdão, pós-Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra, em 1917 e 1936, os Estados Unidos já explorava petróleo no seu território e procurava petróleo em outros territórios. Vamos lembrar que a questão do Iraque não tinha nada a ver com armas nucleares. Nunca houve armas nucleares. O que aconteceu no World Trade Center foi, na verdade, uma queima de arquivo de vários documentos que haviam no World Trade Center, e, é claro, tinha que parecer uma coisa mundial para que chancelasse ou desse o direito dos Estados Unidos entrar naquela área do Iraque.
né? Se vamos lembrar da primeira guerra do Iraque, em 1993, eu era militar, quase fui para lá, 91, 92, 93, 91, isso, então teve a guerra do Iraque, 91 para 92. Depois disso, nós vamos ver os Estados Unidos passando um problema muito sério com a relação petrolífera. Mas vamos voltar para a Venezuela. A Venezuela, na década de 10 até a década de 40, entre 1917 e 1936, a Venezuela operava o petróleo pelos Estados Unidos, porque a Venezuela não tinha know-how, a Venezuela não tinha mecânica, a Venezuela não tinha condições de operar o petróleo de forma correta para que fosse vendido. Então ela abriu concessão para os Estados Unidos, igual o Brasil fez aqui com a relação do pré-sal, e vê que ninguém fala mais de pré-sal no Brasil, né? Eu vou explicar depois por quê. Então os Estados Unidos investiu muito dinheiro na época, milhões de dólares, que equivaleriam hoje a bilhões de dólares. E quando chegou ao final da Segunda Guerra Mundial, para lá, nos anos 50, quase 1950, alguma coisa assim, a Venezuela roeu a corda dos contratos que tinha com os Estados Unidos. E isso veio até... Quando chegou no início dos anos 2000, os Estados Unidos começou a, de alguma forma, perseguir, porque ele queria indenização desses tempos, ou de tudo que os Estados Unidos fez, ou seja, ajudou a Venezuela, deu tecnologia, ensinou a Venezuela. Quando a Venezuela aprendeu a extrair petróleo, a fazer tudo, ela simplesmente cortou laços com os Estados Unidos e criou a sua própria empresa, uma espécie de Petrobras venezuelana. Tá, ponto 1. Ponto 2, nos anos 1980 criaram-se o Foro de São Paulo, você lembra disso? Com o Lula, Zé Dirceu, essa turma toda criou o Foro de São Paulo. Mujica, o antecessor de Maduro, o ditador, esqueci o nome dele agora. Então, essa turma toda, né? Essa turma toda, você vai ver lá no Infomoney, a Venezuela roubou as petrolíferas americanas, como alegam Trump, entenda, é que na verdade, no final dos anos 80, quando criou-se o Foro, não é só Fidel, não, Hugo Chávez. Isso, Hugo Chávez, Fidel. Obrigado, gente, Hugo Chávez. O que aconteceu? Né? Evo Morales, essa turma toda. Então, quando juntou essa turma toda, o que arrumou? O Foro de São Paulo reuniu qual foi o trato oculto deles. Nós vamos criar uma grande nação, socialista comunista, tá? E vamos nos sustentar. Como é que nós vamos nos manter? Assim, ó, quem tiver no governo sustenta quem não tiver no governo. E quem voltar ao governo sustenta. Ou seja, vamos fazer um pêndulo. Se o Brasil não tiver uma esquerda, não tiver ninguém comandando, a Venezuela, a Colômbia, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, Chile, quem tiver na esquerda no seu país sustenta o resto. A partir da que seria Ursal, né? O que seria a União Socialista, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E expandiram isso para onde? Fizeram apoio com a Europa, no caso Espanha, Portugal, né? Tinha partes da França, parte da esquerda na França, Portugal, Itália. Essa parte latina também entrou depois com o tempo. Com isso, desce-se a África. A África sempre foi desorganizada politicamente, porque ela sempre foi explorada pelos europeus. Então, o que acontece com a África? A África sempre foi um lugar de muita guerra. E a Europa sempre se deu bem em cima disso, com diamantes, petróleo, territórios, né? Ouro, muito ouro, ouros de tonelada. Isso já há muitos séculos. Então, o que acontece? Havendo Angola, Moçambique e outros países com revoltas de bandeiras vermelhas, o que é o Ursal? O que o Foro de São Paulo fez? Cooptou, quando eles estão em governo, né? Cooptou esses governos também na África e colocou eles num bloco socialista mundial. Com o apoio de quem? Quem é que estava supervisionando isso tudo do lado de cá? A antiga União Soviética e depois Rússia, junto com a China. Só que a China entra, na verdade, no final dos anos 90. Vocês estão compreendendo aqui? Estão me acompanhando, gente? Segura aí os comentários. Tem gente que comenta pra caramba. Pera aí, vamos segurar um pouquinho. O que acontece? No final dos anos 90,
a União Soviética cai, né? Na queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda, enfraquece, aí fica a União Soviética, perde-se a União Soviética, tem a Rússia, entra a questão Gorbachev, Perestroika, blá, 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 vou mandar a história. Bum! Chega final dos anos 90 para 2000, vem o Putin. Nisso, a China está se desenvolvendo, porque os anos 80 e 90 foram os anos 80 e 90, você lembra? Made in Taiwan, tudo da China ia para o Paraguai. Quem lembra? Todo mundo fica assim, Paraguai vende coisa falsa. Agora lembrem-se, Paraguai não tem indústria de nada. Quem é que levava tudo para ser escoado no Paraguai? Para tomar as Américas. Para pensar agora, se lembra? Nos anos 80, televisãozinha, aquela televisãozinha preta e branca com anteninha, quem lembra? Radinho. Lembra disso? Produção, traz o café aí para mim. Você lembram disso? Quem não comprou na feira, quem não comprou nos quiosques em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se lembra disso? Quem é que não descia lá no Paraguai para fazer muamba, sacoleiro, muambeiro? O Paraguai nunca teve indústria para isso. Tudo vinha de onde? Da China. A China já fazia isso, a China já trazia produtos de baixa qualidade, falsos, copiados da tecnologia europeia e principalmente norte-americana. Lembra disso? Televisãozinha, radinho, brinquedos, sinal de dinheiro, aquele brinquedinho que vinha com musiquinha piscando, tudo isso a China já era laboratório da China. E quem escoava? Paraguai. O escoador aqui da América Latina era o Paraguai. E vamos entender, agora vocês vão começar a ligar uma coisa com a outra. Presta atenção. Quando é que começa a tomada dos chineses em São Paulo? Não misture japonês, bairro da Liberdade. Japonês tem uma colônia, no Brasil, de décadas e décadas, tá? É a colonização, a imigração japonesa. A imigração japonesa no Brasil é uma coisa, não tem nada a ver com japonês. Chinês, quando é que o chinês começa a tomar São Paulo? Anos 90. Final dos anos 80 para 90. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. Final dos anos 80 para 90, os chineses começam a invadir São Paulo, que sempre foi a capital financeira. O que eles fazem aqui? O que acontecia no Paraguai começa a migrar para a 25. Começa a sair do Paraguai para 25. Estão ligados? A China começa a criar aqui no Brasil um grupo de parlamentares a partir de São Paulo para negociar com o Brasil, sair do Paraguai, que é um país pequenininho, e começar a adentrar ao Brasil, com fins de comercializar, aproveitando esse viés de esquerda forte no Brasil por causa dos anos 60, que foi influência da União Soviética e Cuba. Isso já é antigo, gente. O socialismo comunista de China e União Soviética veio cooptar a América Latina desde os anos 40. Foi o que fez justamente a Venezuela brigar com os Estados Unidos pela relação petrolífera, para que esse petróleo fosse liberado para Cuba, para a China e para a União Soviética, que depois veio a não existir mais. Preste atenção nisso, gente. Isso é geopolítica. Obrigado, tchutchu. Tá com açúcar? Obrigado. Vocês estão compreendendo? O Paraguai parou, o final dos anos 90 para 2000, o Paraguai já não era um local atrativo para você fazer isso. Então você tem em São Paulo Conde de Sarzeda, a 25, e ali começa a ter muitos produtos importados. Começa a vir chinês para cá a dar com pau. Temos um bi, né? Um bi.3, eu acho, um bi 200 de chinês no mundo, perdão, chinês. O que acontece aí, o Foro de São Paulo já tinha sido criado nos anos 80. Então toda essa galera, Mujica, Evo Morales, Lula, a família Kirchner, a galera toda aí de Chile, e de Bolívia, e de Venezuela, todo mundo fechado, América Central, com Guatemala, com Honduras, essa turma toda fechada por uma pátria única e, na verdade, moldurada por China e Rússia. Por isso que nós trouxemos esta arte aqui é o que nós temos, ok? Quando o Maduro assume, na verdade, todos eles iam viver de quê? De Venezuela, petróleo, Bolívia, narcotráfico, Brasil,
um pouco de narcotráfico e um pouco de dinheiro, que o Brasil tem muito mais que todos eles, ok? Se você notar, quando é que nasce o Comando Vermelho? Eu vou ter que falar. O Comando Vermelho, ele vem para substituir uma facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Nos anos 90, o Comando Vermelho já passa a existir. Claro, pequeno, né? De uma forma ainda embrionária. Se você buscar aqui, ó, final dos anos 70, substituindo, quando é que funciona, como é que vem? Justamente, olha como é que nasce o Comando Vermelho, da Falange Vermelha. Quem é que... Falange Vermelha. Falange Vermelha por causa do PT, por causa do comunismo, por causa da bandeira vermelha. E aí, quem é que traz, qual é a situação que faz com que a Falange Vermelha, ela é o quê? A facção nasceu, olha aqui, ó, história. A facção nasceu da mistura de presos políticos com maior escolaridade e capacidade de organização com criminosos comuns no presídio da Ilha Grande durante a ditadura militar. Então, o Comando Vermelho, ele substituiu a Falange Vermelha. Nunca foi bandido que teve capacidade intelectual para criar o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é mais velho que o PCC, mas vamos lá. O Comando Vermelho, o que ele faz? Ele tinha que ficar a serviço de Zé Disseu, de Lula, de toda a esquerda do Brasil comunista, que precisava ter pessoas armadas para confrontar o Estado em nome da esquerda, em nome do comunismo, em nome do socialismo, como Che Guevara e Fidel Castro fizeram da Argentina até Cuba. Então, entendam, era necessário que houvesse um braço armado que tivesse pessoas dispostas a trocar tiro com o exército, com a polícia, para trazer caos ao Estado, para trazer caos aos governos, e mexer com a massa populesca, mexer com os pobres, mexer com o salariado, mexer com as favelas. E quem manipula isso? Quem manipula isso é justamente políticos riquíssimos, políticos que trabalham com essa turma. Como fazer manutenção financeira desse povo? Narcotráfico. O dinheiro dessa turma vinha toda da droga, principalmente nos anos 70 e 80, da maconha e da cocaína, que eram as duas drogas que mais se vendiam, eram mais populares. A maconha é muito barata. Com a população aceitando a maconha, ou não tendo as nossas leis abrandando a punição para a maconha, eles começaram a criar drogas mais fortes e sintéticas. Entendeu? Então, as drogas mais fortes e sintéticas nasce o crack. E aí, nesse Comando Vermelho, o que acontece? O Comando Vermelho começa a tomar Rio de Janeiro, que era a capital federal até 1964, até os anos 60, perdão, e vai se alastrando no Brasil. Só que, na verdade, o Comando Vermelho está a serviço de políticos. A Falange Vermelha, a Falange Comunista, vira Comando Vermelho. E em São Paulo, o Comando Vermelho não entra porque o comando ficou muito violento. Mas eles criam o primeiro comando da capital. Na verdade, tanto o Comando Vermelho como o PCC, o Trump, a inteligência americana entendeu. Eles são narcotraficantes. Eles são narcotraficantes que trabalham baseados, ajudados, ostentados, protegidos pelo Estado. Você entendeu isso? Vocês estão compreendendo a história agora? Só que isso apoiado pela China e apoiado pela Rússia, apoiado por Cuba, apoiado porque na África acontece a mesma coisa. Só que lá não é só drogas. Além de drogas, também tem diamantes, tem ouro e tem outras coisas mais. Na verdade, o PCC e o Comando Vermelho não são só bandidos à la Robin Hood, são bandidos que trabalham para políticos. São bandidos que trabalham para as grandes mentes políticas do Brasil. Esquerda é direita, mas prioritariamente, majoritariamente, a esquerda. Voltemos ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um pacto de manutenção das esquerdas mundialmente, inclusive China, algumas partes da Europa, que hoje já se dissolveram e se distanciaram, mas China, parte da Índia, que também está se dissolvendo, porque o primeiro-ministro da Índia está entendendo que esse negócio não está legal, mas se mantém a Rússia, se mantém Cuba, se mantém China, se mantém boa parte da América do Sul e Central. O México também estava, mas aí os Estados Unidos deu um checkmate, jogou o México para a América do Norte, geopoliticamente jogou para a América do Norte. O que os Estados Unidos está fazendo agora? Está dominando
para acabar com a Ursal. Está dominando os estados das Américas e mandando a China e a Rússia saírem do território que é deles. Você entendeu? Você entendeu? Então ele está dando um recado para... Presta atenção, por que o Trump jogou essa da Groenlândia? Por que o Trump está falando que vai tomar um território lá na Europa? É para mandar os europeus saírem das Américas. Por que o Trump disse que o petróleo é meu? Eu vou vender para a China o meu petróleo. Porque ele quer indenização justamente do final dos anos 40 e depois dos anos 70, quando as petrolíferas americanas saíram sem eira nem beira. Foram expulsas da Venezuela sem nada. O que são as Farc? É o Comando Vermelho, é o PCC, só que num movimento mais de exército de guerrilha, e não urbano como o PCC e Comando Vermelho, que são urbanos. Compreendem isso? O que está acontecendo hoje é uma guerra por território, é uma guerra territorial, onde Trump está assumindo, dizendo, eu não vou esconder de vocês, eu vou tomar as Américas. E aí a China está desesperada, porque ao longo de quase 30 anos, se não 30, a China investiu aqui mais de 1 trilhão no Brasil, fora mais bilhões no resto das Américas, no resto da América do Sul e Central. Porque o intento da China e da Rússia, junto com o Irã, junto com esse grupo Hezbollah, Hamas, Comando Vermelho, PCC, as Farc, Hezbollah, Hamas, presta atenção, tudo esquerdo-comunista, todos socialistas comunistas, todos, na verdade, unidos para a destruição da velha ordem mundial, da velha ordem que é uma ordem o quê? Dentro de um conceito greco-romano. Democracia, governos, eleições. Só que isso tinha que ser destruído já... Se você olhar para a escola de Frankfurt, se você olhar para Gramsci, se você olhar para Piaget, Rousseau, na área da educação, Rousseau, Piaget, Vygotsky, se você começar a ver essa turma que vem lá de trás... Schopenhauer, se você começar a trazer toda essa turma que são ateus, que são, sabe, tudo isso vem culminando desde os séculos 18, 19, 20, eles vêm trabalhando para destruir tudo isso, Lenin, Marx, tudo isso, todos eles vêm para trabalhar um após o outro, geração após geração, para chegar nesse nível. Tanto que o Zé Dirceu falou que eleições não se ganham, se tomam. O nosso STF, todo ele é comprado. Nossos ministros do STF têm bilhões nas contas bancárias. Se alguém um dia tiver coragem, peito e poder para mexer com todos os ministros, excetuando 2 ou 3 aí, todos eles têm bilhões. Você vê a esposa do Alexandre de Moraes recebendo milhões para defender. O Banco Master, gente, pelo amor de Deus, o Banco Master é a maior fraude bancária de todos os tempos do Brasil. O que nós estamos vivendo hoje, e é por isso que nós temos que estar separados nisso, porque, infelizmente, o Brasil está vivendo, mas não é só o Brasil. É uma questão geopolítica mundial. Quando nós sonhamos com... Ela está iminente, sim. Por que está iminente? Porque o Donald Trump, ele não vai recuar. Ele não vai recuar. Ele está disposto a comprar essa briga, ele está disposto a comprar essa celeuma, ele está disposto a criar isso. E ele já mandou a China sair das Américas. Ele literalmente diz assim, as Américas são nossas. Não sei, eu sei que está tendo, primeiramente, uma guerra política, geopolítica. Segunda, vai ter uma guerra comercial. Para chegar no imbróglio armamentista, vou falar assim para não ficar falando toda hora a palavra... Né? Para ver um imbróglio armamentista, vão passar algumas fases. A primeira fase é essa, é a rusga. Os Estados Unidos veio aqui e criou a rusga. Tomou, entrou na Venezuela e pegou o cara pelos cabelos e levou. Ponto. Ele vai caguetar que todas as campanhas do PT no Brasil foram pagas pela Venezuela. Porque o dinheiro do petróleo era... Olha como é que funciona a triangulação. Venezuela, petróleo... Campanha eleitoral, foge do radar interno, porque o dinheiro vem de fora, milhões e milhões de dólares, para bancar as campanhas da esquerda.
Porque não é só da presidência, são de governo, são de prefeituras. Então é muito dinheiro. O Maduro fechou com o Lula lá atrás. O Maduro fechou com o Lula lá no início dos anos 2000, quando quando morre o seu predecessor. O Maduro fechou com o Lula, junto com o Foro de São Paulo, a manutenção, assim como Angola, assim como Moçambique, assim como outros países, ele fechou a manutenção de governos da esquerda. Isso é um pacto entre eles, é um pacto diabólico entre eles. Manter a cultura esquerdista socialista em todas as nações, até que todo mundo se torne socialista. Tá? Isso é um pacto entre eles, não se engane. Então o que ocorre aqui? Você vai ter que entender que essa turma, eles estão buscando nesse momento justamente a manutenção dos poderes. Então, toda vez que vinha campanha eleitoral, o pessoal não achava rombo financeiro, porque, na verdade, esse dinheiro vinha da Venezuela ou vinha da China. O petróleo sai da Venezuela, vai para a China, ao invés do dinheiro entrar na Venezuela, muitas vezes entrava para o Brasil como forma de comércio exterior. Empresas laranjas, ok? Empresas laranjas de políticos de esquerda e que sustentam essa máquina de roubar, de triturar Estado, que é justamente a máquina do PT, do PSOL, PSDB, esses partidos todos centro-esquerda e de direita também, entendeu? As empresas são pagas e as empresas prestam serviço para o governo federal ou para os candidatos, mas quem pagava eram... Aí vamos lá. O petróleo da Venezuela, ultimamente, estava sendo explorado por quem? JBS. Quem era a JBS? Não era Friboi, JBS? Não era Friboi? Aí você vai lembrar agora da refinaria de Pasadena, que tem a ver com a Venezuela. Você vai lembrar da Dilma, refinaria de Pasadena. Quem está lá? O Joesley, os irmãos estão lá. O pessoal da Friboi, estão nos Estados Unidos, e quem comanda hoje a questão do petróleo na Venezuela são os irmãos Joesley. E eu esqueci Joesley e... Deixa eu ver aqui para não... Que são os irmãos, cadê? JBS 32... São fundados em 1953, JBS Foods International, JBS Austrália, Canadá. Olha bem, hoje estão, além de trabalhar com alimentação, eles estão com um braço no petróleo. Wesley Batista, né? E o outro. O que acontece com eles? Eles estão comandando o petróleo lá da Venezuela. Porém, qual a desconfiança aí? Onde entra o Trump, onde entra a CIA, onde entra a NSA, onde entra as empresas de agências, onde entra as agências de inteligência dos Estados Unidos? Descobrem que tanto o Joesley quanto o seu irmão, né, tanto um contra o outro, Wesley e Joesley, eles estão ligados diretamente ao Lula, que tem, Joesley e Wesley, que tem o Lulinha, ou um dos filhos do Lula, envolvidos como sócios nessa questão, porque o Lula não pode ser sócio. Mas, na verdade, a JBS hoje, o Lula tem uma fatia. O Lula, ou alguém junto do Lula, ou talvez o Zé Dirceu, talvez alguém da família Zé Dirceu, eles tenham fatia junto com a JBS, que comanda o petróleo e que tem grande influência nos Estados Unidos. A JBS investiu 4 ou 5 milhões de dólares na campanha do Donald Trump. Você tem uma ideia. E muitas coisas não aconteceram de pior no Brasil porque eles interviram. Isso é um jogo, é um tabuleiro. Então agora os Estados Unidos falou assim para eles, eu vou dar uma fração para vocês, pelo que vocês investiram, tá? Mas nós vamos tomar o petróleo de lá. Eu deixo até vocês operarem. Vocês vão ganhar a fatia de vocês. Trump com Joesley e Wesley, nós vamos deixar vocês operarem. Só que é o seguinte, eu quero a América Latina. Eu quero todas as Américas debaixo do meu comando, do comando da América. É a última coisa que eu vou deixar um legado aqui, a última coisa que eu vou deixar para os Estados Unidos, para o mundo, é justamente o comando das Américas sobre os Estados Unidos. Por quê?
Ah, mas isso é uma ditadura. Meu irmão, a América Latina é um lixo. A América Latina é um lixo de corrupção. Bolívia, Venezuela, Chile, Brasil, Colômbia, Argentina até pouco tempo atrás, Uruguai, Paraguai. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um caos. Vamos ser sinceros, a América Latina é um caos. A América Latina é um caos. É ingovernável. Porque é um povo que nasceu em meio à corrupção, é muita corrupção. Se eu contar para vocês o que aconteceu 5 anos antes do golpe da República no Brasil, o Brasil não proclamou República, o Brasil deu um golpe da República, porque a Princesa Isabel seria a próxima imperatriz do Brasil, e eles não queriam uma mulher. Princesa Isabel e Dom Pedro não tinham mais escravos há muitos anos, nunca tiveram escravos, sempre todos eram alforriados, está nos anais da história, eles eram alforriados e ganhavam salário. Os escravos não, os funcionários da família real, os funcionários da família real. Então, há um sistema que está sendo desmontado no Brasil. Entenda isso. Não é porque ela assinou a Lei Áurea, não, porque ela não podia ser a próxima mandatária do Brasil. E o Pedro II já estava preparando para ela ser a mandatária do Brasil. Então, o que está esperando por nós, gente? O que nos espera? Nos espera o seguinte, há uma guerra, já há uma guerra sendo travada, ela no momento é geopolítica, tá? Ela no momento é geopolítica, mas já está dando o próximo passo, está saindo do amarelo, ela saiu do verde, está indo para o amarelo, do amarelo vai para o laranja, do laranja vai para o vermelho. Então, no amarelo, ela já está agora trabalhando com áreas financeiras, porque os Estados Unidos da América, do Norte, ou o Trump, ele está alegando que é o território continental deles e eles precisam cuidar. Assim como o Putin está guerreando lá pela Ucrânia, porque está no território dele a China. Então, ele falou assim, eu estou no meu território. Só que eles do outro lado falam assim, mas nós temos dinheiro aí, poxa, nós botamos muito dinheiro, como é que vai ser? E eles falam assim, ninguém mandou vocês botar dinheiro com gente corrupta. Vocês são maldosos porque vocês entraram com corrupção na América Latina. Sabe que eles são corruptos. Sabe que a América do Sul, a América Central, toda ela é corrupta. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês por que nós estamos nesse negócio de PIX, economia. Desde que o Lula entrou, nos 2 primeiros anos, a nossa dívida era de 7. Só para eu não errar, nós tínhamos uma dívida de 7 ou 9 trilhões. O Brasil, não, 9 trilhões? Isso, 9 trilhões. Dívida pública do Brasil, quando o Lula entrou, se eu não me engano, 80% do PIB em 24 já é dívida pública. O Brasil está quebrado. 80%, tá aqui, ó, Gazeta do Povo. Dívida pública sobe no governo Lula e beira 80% do PIB. 80% do PIB... Nossa, ou seja, 80% do que se arrecada já é dívida. O Lula pegou com 6 quase 7 trilhão e está deixando com 9 trilhões. Agora, por que que um governo consegue... Porque, na verdade, para ele governar, ele tem que governar chamado de governo de coalizão. Ele tem que deixar todo mundo roubar. Então, 2 trilhões agora, por que o Haddad vai sair? Porque vai explodir. Por que o Lewandowski vai sair? Porque tem um Banco Master que está envolvido nele. Por que essa turma está abandonando tudo? Porque nós aumentamos em mais de 1 trilhão a dívida do Brasil. Poxa, mas 1 trilhão é muito dinheiro. Sim, e por que nós fizemos isso? Porque o INSS, os Correios, tudo foi, de alguma forma, tudo foi roubado, tudo foi esvaziado, sugado para manter a máquina apoiando o Lula, para poder manter a máquina funcionando com apoio de Centrão. O maior inimigo do Brasil chama-se Centrão, MDB. O pior inimigo do Brasil não é a esquerda. O pior inimigo, a esquerda a esquerda é o quê? É aqueles vampiros. Sabe? A esquerda são aqueles vampiros que quer sangue, mas a direita, o Centrão, que uma hora está na direita, uma hora está na esquerda, o Centrão, MDB e companhia, eles são
o câncer do Brasil. Eles são a desgraça do Brasil. Pessoas que seguem Temer, pessoas que seguem Kassab. Agora eu vou falar para vocês, ó, Centrão, Kassab, Temer. Essa turma que nem fica muito à direita nem muito à esquerda, essa turma é perigosíssima. Essa turma, ela acaba com o Brasil, está acabando com o Brasil. Porque para o Lula governar sem ser empichado, para o STF fazer tudo que o STF faz sem ninguém mover uma palha, significa que essa turma está ganhando muito dinheiro para não ver, não ouvir e não falar. Família Barbalho, família CM, família... Tudo isso faz parte do Centrão. Essa turma que desgraça o Norte, Nordeste, Centrão. Não a esquerda, não, a esquerda do Nordeste lá, que eles acabam com aqueles... É vampiro. O pessoal da esquerda, eles exterminam todos os recursos. O do Centrão, não. O do Centrão, ele não governa e, ao mesmo tempo, ele... Entendeu? Então, é isso, é sobre isso. Infelizmente, nós temos hoje um nível de governança que nos leva a viver essa miséria que estamos vivendo. Posso dar uma sugestão para vocês? Voltem a usar dinheiro físico. Voltem a usar. Corram atrás de dinheiro físico. Corram atrás do dinheiro físico. Comecem a trocar. Eu vou pedir à igreja, vou orientar os membros da igreja para diminuir Pix. Não é muito, mas falei, irmãos, por favor, se vocês puderem. Por quê? DOC, TED e Pix. Não, mas em valores pequenos. 5 mil, 2 mil, 3 mil. Porque eles vão cercar para que você não tenha dinheiro físico. Tira do banco. Investe em alguma coisa física. Procure juntar dinheiro físico de alguma forma. Procure. Evite o Pix. Evite. Porque, infelizmente, isso é uma armadilha, uma ratoeira para nós. É uma ratoeira. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Só use o Pix, o TED, a TED, ou o DOC não existe mais, ou não sei se é a DED, eu não sei que não existe mais. Para coisas que realmente você está muito longe e não tem para onde correr. De resto, nós estamos no meio de uma guerra e só o Senhor para nos salvar. O que esperar este ano? Guerra. Guerra espiritual.